Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Aldir Augusto de Assunção, sou o presidente do IBEF Campinas e gostaria de, antes de iniciarmos a nossa apresentação, agradecer a todos os presentes, nossos associados e não associados também, bem-vindos ao Instituto Brasileiro de Finanças de Campinas. Então, temos a honra de trazer aqui, nesta noite de sexta-feira, uma palestra, um bate-papo diferente, né? E muito nos orgulha termos aí esse evento promovido pela Unimed Campinas, que é uma das mantenedoras do IBEF de longa data. Então, a Unimed, agradeço muito ao seu corpo diretivo, ao Conselho de Administração e os diretores da Unimed Campinas. Sempre um prazer estar aqui com vocês e trazendo algo diferente a todos nós que, nesse mundo de pandemia, nos afeta, né? Que é falar sobre qualidade de vida, como lidar com isso. Então, eu, de novo, gostaria de agradecer e espero que seja bastante proveitoso para todos nós ouvirmos um pouco dos profissionais dessa área. Eu chamaria aqui a Priscila Cavini. A Priscila é responsável pela área de saúde ocupacional da Unimed Campinas e também psicóloga. Ela vai fazer toda a intermediação, né, a mediação desse bate-papo com dois especialistas que a Unimed Campinas está trazendo. Então, Priscila, fique à vontade e a palavra é sua. Tá bom? Muito obrigado. Boa noite a todos e todas, muito obrigada. Nessa noite, eu vou ter a honra aqui de mediar esse encontro, cuidando da saúde mental em tempos de crise, né? Mas, primeiramente, também quero parabenizar e agradecer ao IBEF pela iniciativa, né? E por reconhecer a importância de nos proporcionar esse espaço para falar de saúde mental, de saúde emocional, um tema tão relevante nos dias de hoje, não é mesmo? Mas antes de começarmos, eu gostaria de compartilhar com vocês, em primeira mão, um vídeo que marca o lançamento da nova campanha da Unimed Campinas. Vamos lá? Vamos assistir? Você já conhece as soluções digitais da Unimed Campinas para cuidar da sua saúde? Agora você tem toda a tradição e confiança da Unimed Campinas também no digital. Baixe o aplicativo e tenha acesso ao Unimed Ágil, o pronto atendimento virtual para você ser atendido sem precisar ir ao hospital. A telemedicina para fazer consulta por videochamada e a teleorientação para sintomas da Covid-19. Saiba mais em unimedcampinas.com.br. Legal, então como vocês puderam ver, né, a Unimed Campinas vem investindo na transformação digital, em novas soluções em saúde, né, pensando muito na ampliação do acesso à saúde e na melhor experiência do cuidado para o nosso beneficiário, né. Em breve nós teremos ainda outras novidades para vocês. Bem, mas para dar início ao nosso tema de hoje, eu vou seguir com alguns combinados com vocês, tá? A seguir eu vou apresentar os nossos palestrantes. Nós teremos em torno de 50 minutos de conversa entre eles e deixaremos outros 20 minutos finais para perguntas e contribuições que devem ser feitas aqui pelo chat, em que eu vou acompanhando e, ao final, eu trago aqui para as contribuições, ok? Então, é com muita alegria que temos aqui conosco hoje a Renata Rocha. Ela é graduada em psicologia, especializada em neuropsicologia, mestre e doutoranda pela USP. Ela atua como neuropsicóloga, realizando psicoterapia, avaliação neuropsicológica, estimulação cognitiva a adultos e idosos. Ela é idealizadora do projeto de estimulação cognitiva Oficina Memória e Movimento, colaboradora da pesquisa no ambulatório interdisciplinar de neuromodulação, lá no IPQ, da Faculdade de Medicina da USP. E temos também a honra de ter conosco o Dr. Ivan Capelato, mestre em Psicologia Clínica pela PUCamp, formação em Psicanálise pela Clínica Santa Fé e Comunidade Terapêutica Infância, psicoterapeuta de crianças, adolescentes e famílias, professor convidado do curso de Terapia Breve Familiar do Demilton Erickson
Eric Foundation, colaborador da Unesco, com o projeto de vida e apoio do jornal Estado de São Paulo. Também é professor convidado do curso de Medicina de Família e Comunidade da Faculdade de Medicina aqui da Unicamp. Bem, Renata, doutor Ivan, boa noite. Desde já, muito obrigada pelo apoio, participação de vocês aqui conosco para falar de um tema tão importante, né, saúde mental, falar das emoções, que para nós da área, né, sempre a gente reconheceu como uma pauta importante, né, necessária para o nosso desenvolvimento individual e da sociedade, mas que agora aí com a pandemia, né, em tempos de crise, essa necessidade ficou ainda mais evidente, né? Toda essa transformação das nossas rotinas, todas essas perdas, luto, medo, angústia, né? Nunca estiveram tão aflorados entre nós. Então, nossa intenção hoje é abrir um espaço para reflexão, né? De todo o impacto desse momento pandêmico aí nas nossas vidas, que nos afeta como um todo, né? Como seja no nosso papel de profissionais, gestores, familiares, pais, mães, enfim. Então, eu os convido a conversar sobre esse tema. No final, eu retorno aqui para a gente discutir algumas questões, tá bom? Então, muito obrigada e desejo uma excelente live a todos nós. Obrigada, Priscila. Eu agradeço o convite. E quando você estava, né, me apresentando, eu acho que vale a pena fazer um comentário que essa oficina Memória em Movimento é um projeto que eu comecei em 2013, que é um projeto de estimulação cognitiva para idosos, né, com intuito, um trabalho preventivo, né, em relação às doenças neurodegenerativas. E ele faz parte do Saúde Toda a Vida, que é um programa da Unimed, que foi uma das empresas que valorizou muito e reconheceu a importância desse trabalho para a saúde mental, cognitiva dos idosos, né? Não posso deixar de fazer esse comentário. Agradeço muito o convite, né? E quando eu recebi o convite e vi o tema, cuidando da saúde mental em tempos de crise, né? Eu fiquei pensando de qual crise nós vamos falar, né? Porque a crise é uma palavra que abrange, assim, muitos significados, né? Ela tem um significado para medicina, um para neurologia, para economia, política, enfim. Eu fiquei pensando, o que nós vamos falar, né? A gente está falando de saúde mental, saúde emocional. Se na medicina a crise ela define um momento de evolução de uma doença, né? Em relação às emoções, ela representa aí uma manifestação repentina de um sentimento. Quando a gente fala que tive uma crise de ciúmes, né, uma crise de choro, uma crise de riso, né, aquele riso que a gente começa e às vezes até em situações inapropriadas, né, enfim. Fiquei pensando, como é que a gente vai apresentar essa crise para representar toda essa fase, essa interação emocional que a gente está vivendo agora nesse momento, né? E aí eu fiquei pensando, quando começou, né, a pandemia, a gente não pode deixar eu não posso deixar de pontuar isso, as pessoas tiveram que fazer uma mudança muito repentina na vida, né, cotidiana, na forma de enfrentar as dificuldades. A sociedade ela vinha atravessando assim muitas mudanças, né, enfrentando muitas mudanças. A gente mudou ao longo, principalmente ao longo dos últimos 10, 15 anos, a gente mudou muita coisa, principalmente em relação à comunicação. Eu lembro que na época que eu comecei a faculdade, foi quando lançaram o celular com câmera. Não existia o WhatsApp, não existia chamada de vídeo, estava começando o negócio das redes sociais, então ainda era a época do Orkut. Então a gente veio atravessando, recebendo, né, essas mudanças na forma de se comunicar, na forma de se relacionar, na forma de se locomover, né? Hoje a gente tem os meios de transporte que a gente chama por aplicativo, antes era muito mais difícil fazer esse recurso,
telefone, né? Se a gente pensar lá atrás, antigamente só tinha telefone fixo, a gente queria falar com alguma pessoa, tinha que esperar ela chegar em casa, enfim. Só que essas mudanças foram acontecendo de uma maneira lenta, gradativa, né? A gente ia tendo tempo para se acostumar com tudo que estava mudando, para receber, entender, interagir com essa mudança. E a pandemia trouxe uma necessidade de mudança repentina, que a gente não sabia, né, o que estava acontecendo. Então, aí entra o momento da crise, né, que de todos esses significados que eu falei, que essa palavra abrange, dentro da economia, tem também, né, ligada à fé, quando a pessoa questiona a fé, né, ela entra num estado de crise. Então, nós pegamos, né, essa mudança repentina, todos esses significados, nada mais representa do que uma mudança repentina. E foi uma mudança súbita. Foi o que aconteceu com a gente quando iniciou a pandemia. O nosso cérebro, né, falando de um ponto de vista neuropsicológico, o nosso cérebro teve que recomeçar, né, questionar toda a forma de funcionar, porque aquele funcionamento antigo não estava dando certo, não estava encaixando. Então, famílias que saíam todos os dias de manhã para trabalhar, deixavam o filho na escola, ou nem, né, para as pessoas que nem têm filho, tinham uma vida com muito mais liberdade para fazer suas coisas, tudo isso teve que mudar. Então, o cérebro é como se ele trabalhasse com uma programação, né? Então, meu cérebro programado tinha meu trabalho, sabia como executar o meu trabalho daquela maneira, tinha uma rotina na minha casa, convivia com um determinado número de pessoas, essa convivência presencial que as pessoas tanto sentem falta, né? Abrindo um parêntese, o homem, ele não, desde que começou o processo de civilização, ele foi, né, acostumado a viver em sociedade, a viver em grupo. Porque quando ele vivia sozinho, lá na época das cavernas, ele tinha que enfrentar os animais sozinho, né, procurar comida sozinho, cuidar da própria saúde dele sozinho. Ele percebeu que vivendo em grupo, a vida era mais fácil. Então, caçar ficou mais fácil no grupo, se proteger ficou mais fácil em grupo. Então, a gente estava acostumado a viver em grupo. Por isso, é tão difícil fazer essa mudança no cérebro para que a gente tenha que ficar mais isolado, mais dentro de casa. Pessoas que moram sozinhas têm que ficar mais isoladas. O cérebro não teve tempo para fazer essa mudança, né? E muitas pessoas não conseguiram ainda se adaptar a essas mudanças, né? Então, a crise foi instalada aí, quando todos nós fomos convocados a fazer essa mudança, a enfrentar essa mudança súbita, que a gente não teve tempo para assimilar o que está acontecendo, o que eu vou fazer agora, para planejar, né? Tem uma região do nosso cérebro, aqui a parte frontal, que ela comanda o que a gente chama de funções executivas, né? Esse grupo executivo, ele faz alusão ao executivo mesmo, que determina metas, né? Planeja, toma decisões, é o executivo de uma empresa mesmo, porque essa região do cérebro que organiza a nossa rotina, organiza a nossa vida, planeja, ela que está diretamente ligada ao controle das nossas emoções, né? E ela está aqui na frente, ela que recebe os primeiros estímulos externos e aí vê qual é a resposta mais adequada para aquele estímulo que chegou. Com essa mudança súbita, todo mundo ficou meio atrapalhado, né? Eu, particularmente, nos primeiros 4 dias, né, quando pandemia instalada, todo mundo em isolamento, parou trabalho, parou atividade física, parou tudo. Eu demorei uns 4 dias para falar, tá, então agora eu vou ficar dentro de casa, como é que vai ser a minha rotina? E toda a sociedade teve que fazer isso, né? Todas as crianças tiveram que fazer isso. E aí vem uma questão, né, que essa dificuldade particular de algumas pessoas mais rígidas, com características de personalidade mais rígidas, são aquelas pessoas que têm mais dificuldade de aceitar uma mudança. Quando a gente tem um jeito de fazer uma coisa
e a gente não quer mudar, né? A gente está acostumado ali. Isso traz uma tranquilidade para o ser humano, né? O conhecido. O desconhecido traz muitos sentimentos angustiantes, medo, incerteza. Então, como é que eu vou fazer? Será que eu vou dar conta de enfrentar essa mudança? Tudo isso está no combo da crise, né? Essa resposta que o nosso cérebro tem que emitir com os estímulos que a gente recebe do ambiente, né? Ela produz muitos hormônios, o nosso cérebro vai produzindo hormônios. Então, comecei a ficar em casa, mudou o meu ritmo de trabalho, o meu jeito de trabalhar. Nem sei se eu vou ter mais trabalho, né? É uma pergunta que muitas pessoas se fazem diariamente, se elas vão ter o trabalho, né? E aí, meu cérebro está respondendo, produzindo hormônios diferentes. Se eu estou numa situação muito diferente, com uma sensação de medo, um sentimento de medo, né? O meu cérebro vai produzir hormônios condizentes com esse funcionamento. E aí vem adrenalina, cortisol, meu cérebro vai respondendo e mandando esses hormônios para o meu corpo. Como é que vai ficar meu corpo? Muitas pessoas adoeceram nessa fase, né? Entraram em crise, uma crise que talvez já estivesse ali, né, no cotidiano dela, no funcionamento basal dela, era aquele jeito de responder, a pessoa tinha um jeito de responder às demandas do cotidiano, como eu falei, essa região do cérebro, né, as funções executivas tinham um ritmo de funcionamento, tudo isso mudou. Se a gente pensar no computador, quando a gente liga o computador, não tem aquele tempinho que ele demora para ligar, para entender o que a gente quer dele, para responder ao nosso comando. O cérebro é a mesma coisa. E aí, com essas pessoas que não conseguiram fazer essa mudança muito rápida, elas estão até hoje tentando lidar com o efeito desses hormônios no corpo, como mudou a rotina, mudou a alimentação, famílias começaram a se conhecer nesse momento, como eu falei lá no início, as famílias tinham uma rotina, iam para o trabalho, os filhos ficavam na escola, conviviam ali no final de semana, em momentos de lazer e outras situações, mudou toda a rotina, aulas online, pessoas trabalhando de casa, as mães reclamando das aulas online, né? Não só as mães, os pais também, porque tiveram que muitas pessoas aprender, né, como lidar com o filho na escola. Os pais não conheciam aquele filho no ambiente escolar, não sabiam que o alecrim dourado deles não ficava o tempo todo sentado na cadeira ouvindo a professora falar, né? E os pais tiveram que começar a lidar com isso. E aí como que, né, a gente entra numa... Não dá para falar numa contribuição, né? Para falar assim, então uma receita. Muitas lives começaram a acontecer, né? O que fazer em determinado momento, o que não fazer. Só que muitas vezes essas receitas elas não funcionam para determinadas pessoas, justamente por esse ritmo de funcionamento que o nosso cérebro tem, né? Cada um tem um jeito de lidar com as situações. Eu estou participando de uma pesquisa, meu trabalho de doutorado, eu estou avaliando a influência das características de personalidade em pessoas que têm depressão refratária, que é aquela depressão que não melhora com o uso de medicamentos, né? Então, por que algumas pessoas se dão bem com medicamento e outras não? Né? É só por conta do efeito do medicamento que o medicamento não consegue fazer essa mudança no funcionamento neural, porque tem pessoas que tentam acertar o medicamento para o tratamento da depressão há 20 anos. Então, a gente começou a investigar se as características de personalidade influenciam nessa resposta do medicamento. E é isso que eu falo. Né, o funcionamento do cérebro, às vezes, ele é tão rígido que as pessoas não conseguem fazer essa readaptação. Então, como que a gente vai cuidar da saúde mental, enfrentar as situações, se cada indivíduo tem um jeito
de enfrentar as situações do cotidiano. Né? Vocês já ouviram falar esses comentários, né, que a gente ouve, para determinada pessoa, a distância entre 2 pontos nunca é uma linha reta, né? Nunca é fácil resolver as coisas. Mas, é porque ela complica tudo, porque ela quer uma coisa premeditada? Não, é o jeito dela funcionar, é o jeito dela lidar com as situações. E isso vem de toda uma história de vida, né? Então, eu tive uma infância, uma adolescência, eu tive pais, não tive pais, né? Eu tive uma história que me fez ter esse funcionamento. Essa é a minha constituição mental. É uma coisa que dá para mudar? Falar, então, eu tive essa vida, essa infância, essa adolescência, nunca vou conseguir mudar, eu sou assim e pronto. Não, não é bem assim. Essa mudança, ela é possível. Ela é possível. E nessa conversa aqui, a gente vai ver quais são os recursos que a gente pode usar para favorecer essa mudança no funcionamento cerebral, essa mudança na forma de enxergar a vida, de lidar com as dificuldades, de lidar com as doenças, né, com toda essa mudança que o mundo está enfrentando, né? Está enfrentando, não foi enfrentou, está enfrentando, né? Porque o mundo mudou. O mundo mudou, a forma de viver mudou. Quando a gente se pergunta, será, né? Tem gente esperando tudo voltar ao normal para começar a fazer determinadas coisas. Será que vai voltar ao normal? Aquele normal que a gente estava acostumado? Muitos cérebros estão esperando para justamente evitar ter que fazer toda essa reorganização no seu funcionamento. Então, quais os recursos a gente pode usar para favorecer, facilitar essa mudança? Tem aquele tipo de pessoa, né, que às vezes a gente pode observar, fala assim, aquela pessoa mais atrapalhada, faz 10 coisas ao mesmo tempo, ou aquela pessoa acelerada, né, agitada. É o jeito dela funcionar. Muitas vezes isso dá certo para ela em determinadas situações, dava certo quando ela trabalhava presencial, mas agora que ela está trabalhando de casa, não está dando certo. Agora que ela tem que fazer coisas que exigem mais concentração, ela não consegue mais fazer 10 coisas ao mesmo tempo, né? Ela vai ter que se ligar mais emocionalmente àquilo que ela está fazendo. E aí, quando a gente fala, entrei em crise depois da pandemia, né? Quando eu comecei a ver, assim, de perto a vida que eu tinha, a forma como eu levava a minha vida, muitas pessoas entraram em crise nessa situação, na crise no sentido ligado às emoções, né, que envolve um desequilíbrio, um desajuste nervoso, nesse sentido, entraram em crise quando tiveram que lidar com a forma como elas estavam conduzindo a vida e às vezes não estava tão ligada emocionalmente nisso. Sabe, aquilo, nem tô sentindo tanto, porque eu não tô tão perto assim, não tô tão junto assim. Então, do ponto de vista neuropsicológico, como que a gente pode lidar com a crise? Indo na direção dessa readaptação, dessa reorganização cerebral. Mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou saber se o meu cérebro está adaptado ou não, se já acostumou ou não? Se provoca um desconforto nas atividades que você faz diariamente, se provoca uma angústia, isso significa que ainda você necessita dessa reorganização. E como fazer essa reorganização, né? Talvez a gente pudesse entender um pouquinho mais quais os recursos internos que a gente pode usar para facilitar essa reorganização, e aí a gente volta a falar disso. Poderia, então, vou passar a palavra para o doutor Ivan, que vai conversar, vai mostrar para a gente, falar um pouquinho sobre saúde mental, saúde emocional, e aí depois a gente vai dar uma costurada, né, nessa questão de saúde mental, emocional, do ponto de vista neuropsicológico, cerebral, como que a gente pode facilitar essa reorganização que toda essa crise
está demandando de todos os seres humanos, né? Porque está todo mundo envolvido nisso, independente do país, da cidade onde mora, enfim, está todo mundo envolvido e diante dessa solicitação da reorganização cerebral, né? Doutor Ivan, fica à vontade aí com a sua palavra e depois a gente conversa mais. Obrigado, Renata. Boa noite a todos. Agradeço aí ao IBEF, à Unimed, essa chance da gente poder falar um pouquinho. Não sei se a gente vai conseguir colocar todas as respostas que todo mundo deseja, mas a gente vai tentar, pelo menos, dar uma ideia do que está acontecendo com a gente, né? Eu vou pegar carona aí na palavra crise, que a Renata começou a fala dela, e lembrar a todos nós que essa crise que a pandemia gerou, ela trouxe novas formas de relacionamento profissional, né? O work from home, o trabalho de casa, que foi muito bom para algumas pessoas que tiveram a capacidade, tanto emocional como cerebral, de se adaptar a essa forma. E eu acredito que muita gente não vai querer voltar à vida presencial do trabalho. As aulas online trouxeram uma realidade onde muitas crianças e adolescentes perderam totalmente o interesse por aula. Eu tenho pacientezinhos que ficam deitados na cama, com o celular ligado, sem a câmera, e uma classe de crianças que foi muito beneficiada. Os tímidos, aqueles que têm pouca facilidade de sociabilização, essas crianças evoluíram de uma maneira muito imensa, muito extensa, na sua solidão na frente da câmera, ficaram bons alunos e surpreendendo os pais, a fono, a terapeuta ocupacional, a psicóloga, porque eles evoluíram assim, de uma hora para outra, de uma maneira excepcional. Surge no país, né, a visão da grande e triste diferença de classes, né, onde muitas crianças e adolescentes não puderam participar mais da escola, porque não iam e não tinham recurso, não tinham internet. E, enfim, nós todos nos envolvemos nessa crise, cada um com as suas características pessoais, fisiológicas, psicológicas, e que eu vou falar. Do ponto de vista emocional, né? A coisa que nos foi tirada, que não beneficiou muita gente, principalmente crianças pequenas, foi a retirada da ambiência. Então, por mais que seja chata a aula, a sala de aula é gostosa, porque tem um amiguinho, tem a amiguinha. Para os adolescentes, né, tem aquele movimento todo que eles fazem. Na sala de aula dos pequeninos tem a tia, que é gostoso ficar com a tia, né, o parquinho. E sem a ambiência, sem o lugar, o local, muitas pessoas se deprimem. Então, o que aconteceu hoje, a gente tem recebido, né? Nós temos recebido na universidade e nas clínicas um grande número de crianças de 3 anos, 4 anos, 5 anos em depressão. E porque mudou tudo na vida dela, né? Ela começa a ter contato diário com um pai e uma mãe que ela não conhecia muito bem. E esses pais também não conheciam esse filho aí, como a Renata bem descreveu, né? Quando a gente se une a uma outra pessoa, nós, os humanos, fazemos isso através de uma dinâmica que se chama afetividade. O que é afetividade? A afetividade é uma união louca
entre uma parte do nosso cérebro que se chama amígdala cerebral. A amígdala cerebral, para vocês terem uma ideia, ela é responsável pela nossa ansiedade, nossa motivação, por exemplo, eu estou com fome, eu quero comer, ela é responsável pelo nosso medo, né? E pela nossa raiva. É através da amígdala cerebral que, quando a gente se frustra, a gente fica com raiva, quando alguma coisa não dá certo, a gente fica com raiva. O afeto, que é o amor, que é o apego, o afeto, ele é uma mistura desta emoção, né, que é, de repente, ter uma empatia muito grande por alguém, ter uma atração muito grande por alguém, e essa atração ela vai se misturar com o funcionamento amidalar. Então, de repente, depois de uma semana de namoro maravilhoso, cheio de encantos, surge a primeira crise de ciúme, né? A namorada vai sair com a mãe no supermercado e o namorado fica ligando para ela toda hora porque ele está com ciúme, que é o medo de perder. Então, o afeto é essa relação louca, onde nós, quanto mais nos apegamos a alguém, mais a gente sente medo de perder esse alguém. Por isso, eu tenho um exemplo gostoso de contar. Vocês, quando os shoppings funcionavam normalmente, vocês já devem ter se deparado alguma vez com aquele alto-falante procurando uma criança que se perdeu. E aí o segurança do shopping vai, acha a criança que se perdeu, largou da mão da mãe, 4 aninhos. E quando a mãe vai se encontrar com o filho, a gente pensa, né, nessa alegria do encontro. Quando ela chega perto do filho, ela ergue ele e fala: por que você largou da minha mão? Né? Com raiva, porque o medo de perder, ele sempre é igual, ele sempre funciona em equilíbrio com a quantia de amor que a gente tem por alguém. Então, de repente, nós estamos começando a conviver em casa com filho, marido, mulher, talvez cachorro, e, de repente, algumas atitudes do nosso filho que a gente não convivia, por exemplo, a relação dele com a escola, ou com os amiguinhos, né? De repente, aquela menina de 5 anos falou um palavrão online para os amiguinhos. Isto traz medo de perder, isto traz raiva. E, de repente, nós estamos brigando muito mais do que a gente brigava só ou às noites ou aos fins de semana. Mesma coisa, marido e mulher, de repente aquela esposa percebe algo do marido que ela não via, o jeito que ele conversa com os amigos, e daí, à noite, ela fala: poxa, mas você fica tão alegre na presença dos seus colegas de escritório e aqui comigo você só reclama, né? E aí, então, quem tiver estrutura para poder se adaptar a essa nova forma vai ter que perceber um pouquinho como é que a sua afetividade está, como é que o seu medo de perda está. E a crise da pandemia também traz o medo de perder pela doença, né? As pessoas saem, vão ao supermercado, muitas saem, vão visitar parentes. Bom, o que é saúde emocional? Saúde emocional é a capacidade que a gente pode ter vindo de uma boa criação, uma boa relação parental, vindo de uma boa vivência social, uma escola gostosa, uma escola onde não houve tanto bullying, não houve tantas perdas, e a gente consegue, com esse aparelhinho aí, que é o nosso córtex pré-frontal, que a Renata falou, a gente consegue, com esse aparelhinho, controlar alguns impulsos ou algumas emoções que a gente percebe que não vão dar certo na nossa vida. Quando a gente tem uma história um pouco menos privilegiada, muitos de nós sofreram bullying,
na escola, muitos de nós tivemos problemas de família, pais separados, ou um pai morto, uma mãe morta, sem irmãos, com irmãos e com irmãos chatos. Então, assim, dependendo da nossa história de vida, a gente tem uma proteção a menos, que é a gente sempre fica na defesa, né? Então, eu estou no meu trabalho, no meu escritório, ou lá no chão de fábrica, em algum lugar, e algum colega faz alguma brincadeira solta, e eu penso que é para mim, né? Eu fico paranoico, porque eu sofri muito na minha vida, e eu não consigo, às vezes, deter esse impulso e posso criar um problema, às vezes posso pedir demissão do emprego. Então, saúde emocional é essa aquisição que a gente tem, dependendo da nossa história de vida. Saúde mental é um conceito diferente, né? A saúde mental, ela se inicia em nós, humanos, no nosso primeiro ano de vida. O primeiro ano de vida é aquele ano onde o nosso desenvolvimento fisiológico, neurológico, ele é o mais rápido da nossa vida, né? A gente nasce sem ouvir direito, sem enxergar direito, sem falar, sem se movimentar, né? E, de repente, com 5 meses, a gente está engatinhando, algumas crianças falam com 1 ano, daqui a pouco nós estamos andando, então, os dentes nascem. Este é o ano de vida. Então, do ponto de vista psicológico, a gente tem uma ciência aí, que é a psicanálise, que pede que, durante todo o primeiro ano de vida, a criança viva com sua mãe ou com quem cuida dela, mas que não troque os cuidadores, né? Então, que a mãe fique 1 ano inteiro com a criança, vivendo todo dia do mesmo jeito, né? Eu, às vezes, exagero com os meus alunos de pediatria, dizendo que eles digam para as mães para não mudar o corte de cabelo, não mudar o perfume, não mudar o jeito que veste, não mudar a cor da tinta na parede do quarto do bebê, não mudar o berço, pode mudar a chupeta porque ela estraga, mas não mudar, não levar a criança em bar à noite, não ficar viajando com criança, não levar no supermercado no final de semana. Essa rigidez, chama-se sameness, essa mesmice, ela vai proporcionar que nós, os humanos, a gente vá dando símbolos, nomes e vá percebendo a nossa mudança física, a nossa mudança orgânica, a nossa mudança fisiológica. No final de 1 ano, 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses, nós mamamos, né, na hora certa, comemos na hora certa. No final de 1 mês, vai surgir uma entidade psíquica chamada sentimento de pertinência, que é a sensação de que eu sou eu, né? É uma sensação de autoestima, é uma sensação que vai se refletir nos anos seguintes, aonde eu começo a ter o meu estilo de vida, minhas escolhas, e a gente chama isso de self, que é esse eu íntegro que qualquer um de nós pode ter se for bem cuidado. Para vocês terem uma ideia da importância disso, do primeiro ano de vida, na Alemanha, que é uma dinâmica que eu conheço bastante, depois da queda do Muro de Berlim, onde se foram vistos adolescentes doentes, suicidas, esquizofrênicos, e a Alemanha, apelando para a ciência psicanalítica, ela decretou 3 anos de licença maternidade para as mães. E o Estado dando assistência, né, assistência social, psicólogo, pediatra, etc., e a empresa pagando o salário da mãe sem ter que pagar honorários para o governo.
A França, 1 ano e 4 meses, que também sofreu depois da guerra. O Canadá, 2 anos de licença maternidade. Aí vocês vão dizer, nossa, né, que bom que eles aderiram à ciência, porque eles são bons. Não, eles não são bons. Eles são econômicos, porque quando você cria pessoas com saúde mental, você economiza futuramente em psiquiatria, em convênios médicos, você economiza no sistema judiciário, né? Não tem que ter tanta fundação casa, tanta prisão e tanta coisa maluca que acontece por aí. Né? Sem o self. Então, puxa, doutor, eu com 4 meses fui morar com a minha avó, depois com a minha tia, depois com a babá, e depois fui para a creche. E aí, eu não tenho saúde mental? Não, não é isso. Você não tem self. Mas a gente tem uma segunda chance de ter saúde mental quando a gente recebe, do 2º ao 5º ano de vida, os cuidados necessários para que a gente possa ter uma suficiente saúde mental, que é receber limites. Então, a amígdala cerebral, ela sempre reage quando nós estamos em frustração. Por exemplo, eu tenho lá uma filhinha de 3 anos de idade, eu cheguei em casa do trabalho, né, faz de conta que eu trabalho fora, apesar da pandemia, e quero cuidar dessa criança porque eu estou me sentindo culpada. E aí eu chego para ela, que está brincando, e falo, filhinha, vamos tomar banhinho? Se ela for normal, se ela for uma criança maravilhosa, ela vai dizer, não vou tomar banho, sua burra. Né? E a mãe, que também tem amígdala cerebral, foi frustrada no seu desejo de cuidar da menina, talvez bata, talvez xingue, talvez grite. Né? E aí a gente precisa perceber que grande parte dessas coisas são normais. Mas existem pessoas, pais e mães, que conseguem aguentar o choro, o grito, a birra da criança normal e leva para tomar banho e diz, você vai tomar banho e pode chorar se você quiser. E aí a criança vai, acaba o banho, está bem, vem agradar a mãe. Então, quem recebe limites para poder perceber que a sua frustração teve começo, meio e fim, e nada mudou, nós temos um lugar no nosso cérebro onde existe algo que a gente denominou de empatia pela dor, que a gente começa a perceber que a gente pode suportar a frustração. Então, crianças criadas dos 2 aos 5, com pais que cuidam, que não batem nela porque ela fez birra, não se importam com a birra, essas crianças, elas vão crescer, se sofrerem bullying, ou elas vão poder suportar isso com sofrimento, com dor, mas não com doença, não com depressão, não com outra doença. E aí nós temos uma saúde mental que é diferente da saúde do sélfico, daquela pessoa com um bom primeiro ano de vida, mas é uma relativa saúde mental. Quem não teve um bom primeiro ano de vida e nem teve pais que suportaram as birras e as coisas normais das crianças normais, vai ter problemas. Por exemplo, tem aquele menino que não aceita se frustrar, tudo que ele pede, ele ganha, tudo que ele diz que quer, ele recebe, e ele tem 15 anos, começou a gostar da Mariana, a amiguinha da escola, e ficou uma semana com ela, e ela resolveu que não quer ele, ela quer ficar sem ficante, aí, sem namorado, e ele se frustra, e ele pode se machucar, como acontece muito aí. Hoje a gente tem, no Brasil, o maior índice de suicídios do mundo, né, de jovens, que a maior parte por não suportarem frustração de algum tipo, né? Vestibular, namoro, queria
ganhar um carro quando fizesse 18 anos, coisas que a gente poderia suportar se a gente tivesse essa estrutura cerebral e mental. Quando a gente tem uma saúde mental esplêndida, a gente chama isso de lucidez. Isso vem de um termo alemão, que é o lúcido, aquele que consegue perceber-se e perceber aquilo que ele está vivendo, reconhecer, como disse a Renata, aquilo que está acontecendo. E o que é o lúcido? É o sujeito que tem a capacidade interna de poder sentir e assumir empatia, que é poder se colocar no lugar do outro, e aí isso facilita muito nossa relação com os outros. Compaixão, que é poder ter pena ou poder entender o sofrimento do outro, sentir por isso. E ética, né? Uma ética interna. O que é uma ética interna? Ética significa valor. Eu ter valores que são meus. Quem não tem resistência à frustração, nem uma cultura sélfica, nem uma história de selfie, às vezes se divide muito. Fica internamente dividido, splitado, fica internamente em dúvida do que escolher. E, às vezes, começa a escolher aquilo que o outro escolhe. No meu tempo de criança, a gente tinha um nome para isso, que é Maria vai com as outras, não sei se ainda se usa esse termo hoje, mas vocês vão perceber pessoas que, às vezes, mudam de opinião muito rápido, criticam os outros porque escutaram que tem que criticar o outro, porque é palmeirense, corintiano, porque... Então, assim, a saúde emocional é a capacidade da gente poder sentir e perceber esta nossa dinâmica do afeto. A saúde mental é a capacidade da gente poder olhar para o mundo com empatia, compaixão e valores, meus valores. Não sei se eu estou usando muito tempo, mas eu queria contar uma história. Eu vou contar a história de Raquel. Raquel é uma menina que, com 7 anos, a escola pediu que eu a avaliasse e tratasse, porque ela estava sofrendo bullying da classe inteira dela, do colégio e depois no pátio da escola. Raquel é uma menina extremamente lúcida, com uma saúde mental excepcional, teve um bom primeiro ano de vida, e a Raquel tem uma vida afetiva muito gostosa. Às sextas-feiras, à noite, ela vai para a casa de uma avózinha materna, que no sábado a leva aqui no Cambuí, em Campinas, numa feira. Levava, não sei se está tendo feira mais aí com a crise. E a Raquel, um dia, passando numa banca de objetos de bugigangas, ela viu umas coisas lá, perguntou para a avózinha o que era aquilo, e a avó falou, isso é uma tiara, e que põe assim na cabeça. E custava R$2, a Raquel comprou. Na segunda-feira, ela foi para a escola de tiara, que não é mais um instrumento que se usa hoje. E aí, isso gerou uma coisa terrível. Por quê? Porque a maior parte das crianças não tem esse tripé da lucidez, da compaixão e da ética. E quem se preocupou com a Raquel foi a escola, porque ela estava muito bem. Aí a Raquel veio para mim, a gente trabalhou isso, e o que aconteceu? Ela continuou indo com a tiara, na sexta-feira seguinte comprou mais tiaras, cada dia ela ia, e o que aconteceu? Numa outra semana, 2 amiguinhas apareceram de tiara, depois mais 4 amiguinhas de tiara, os meninos com cabelo longo começaram a usar tiara, isso durou 1 mês, e depois todo mundo foi jogando a tiara fora e a Raquel continuou. Então, assim, esse exemplo que eu estou dando é para vocês perceberem a força que tem
uma pessoa com saúde mental com 7 anos. Ela vai ser assim com 14, com 21, com 28. Tá? Então, a nossa vida, ela, então, por causa dessa relação do afeto, por causa da amígdala cerebral, a nossa vida ela é feita de medos, muitos medos. A gente tem muito medo. Às vezes, esse medo se transforma numa coisa maior que a gente chama de angústia. Tá? E o que é angústia? Angústia é esse momento onde a gente se sente pressionado, combalido, se sente mal e precisa falar. Por isso que existe a minha profissão, a profissão da Renata, da Priscila, né? Nós ouvimos pessoas, avaliamos pessoas e ajudamos as pessoas, principalmente na fala. A fala que elas têm, fala sobre um defeito, fala sobre a história, fala sobre uma dificuldade escolar. Então, a gente precisa falar. Mas hoje, a nossa sociedade não ouve muito, os pais não ouvem muito, o marido não ouve muito a esposa. Hoje, a gente vive num estado de irritação assim grande. E, às vezes, para a gente sair da angústia, tem que tomar remédio. Às vezes vai fumar maconha, vai beber, né? Hoje o alcoolismo também aumentou na pandemia, ideações suicidas, aí pensar em se matar, se cortar, e a compulsão da virtualidade. Hoje muita gente vai entrar nesse, não é novo normal, é novo mundo. O novo mundo pós-pandêmico, a gente vai ter muita gente aí viciada em muita coisa. Bom, acho que meu tempo já foi. Obrigado. Eu queria fazer acrescentar um exemplo com toda essa constituição de formação psíquica que o doutor Ivan deu de exemplo, para ir de encontro com essa questão do funcionamento cerebral. Uma vez eu atendi um paciente pequenininho, 5 anos, e ele tinha lá toda uma dinâmica atrapalhada com os pais separados, o pai usava droga, enfim. E ele estava dando muito trabalho na escola, né? Um comportamento muito agressivo na escola. E aí, nas sessões com ele sempre falou que o programa preferido dele era os churrascos que aconteciam no final de semana na casa da avó paterna. E aí, um dia ele chegou falando assim, eu sou vegetariano agora, eu não como mais carne. E aí, depois, a mãe veio me contar uma história que ela estava brigando fisicamente com o pai dele, e o pai foi agredi-la, ela pegou uma carne que estava congelada no freezer e jogou na cabeça do pai. E ele presenciando tudo isso. Então, inconscientemente, ele fez uma escolha de não comer carne. Mas era porque ele não gostava mais de carne? Não. É porque aquela experiência que ele teve com a carne foi algo doloroso para ele. Então, fala assim, eu não lembro o que eu vivi quando eu tinha 1 ano, quando eu tinha 2, enfim, não lembro da minha infância. Mas você está marcado com esses acontecimentos. E você está funcionando de acordo com esses acontecimentos. Então estou condenado, estou condenado a viver assim. Não, porque as nossas conexões neurais, elas são mutáveis. Elas podem mudar. Um exemplo, assim, para vocês entenderem, quando eu falo as conexões neurais, né? Então, assim, o cérebro, cada neurônio, se a gente pensar, o neurônio tem mais ou menos esse formato, grosseiramente falando, gente. Mais ou menos esse formato. O neurônio, os axônios, e eles se conectam por correntes elétricas assim. Então, o neurônio da linguagem se conecta com o neurônio da memória, e para fazer eu me comunicar, me raciocinar. Então, assim, quando eu falo as conexões neurais, tem um caminho que essas correntes elétricas fazem. Igual a gente faz um caminho para ir para o trabalho todo dia, tem um caminho. Eu posso mudar esse caminho? Posso. Então, é aí que acontece a possibilidade da mudança de comportamento, da mudança de lidar com as situações. Então, eu não sou uma pessoa empática, eu posso me tornar uma pessoa empática
para muitas pessoas isso vai ser possível. Para algumas, por N motivos, talvez não. Mas para muitas pessoas, essas mudanças, elas são possíveis. Nós tivemos uma experiência aí recente na Unicamp, e a gente começou a ensinar, Renata, empatia para os nossos alunos de medicina. Né? Qual é o exercício que a gente faz para se colocar no lugar do outro? E, de repente, todo mundo descobriu que o exercício para se colocar no lugar do outro é não ter medo do outro, não ter medo do outro, não ter medo do paciente. E aí eles descobriram também, né, que existe um medo que acompanha a profissão, existe um medo que acompanha a relação no trabalho. Então, desculpa interromper, mas... Não, imagina, é isso. Quando eu falei, né, dessa região do cérebro, é como se a gente tivesse um filtro aqui na nossa frente, né? E esse filtro está ligado lá à amígdala. A amígdala, essa amígdala que a gente fala, amígdala cerebral, não tem nada a ver com essa amígdala, né? Ela está ligada a esse filtro. Então, assim, tudo que chega até mim passa por esse filtro. E o que constituiu esse filtro? Todas as minhas vivências até hoje, todas as minhas experiências, como o doutor Ivan falou, as primeiras experiências de vida, constituiu esse meu filtro. Então, essa coisa de tenho medo do desconhecido, medo do outro, talvez, né, doutor Ivan, medo de sentir o que o outro sente, e não saber o que fazer com isso, porque a empatia é você tentar se colocar no lugar do outro, talvez tentar imaginar o que o outro está sentindo, como ele está sofrendo, mas e aí, será que se eu sofresse daquele jeito eu ia dar conta de o que eu ia fazer com aquele sofrimento? Por isso muitas pessoas passam a empatia, né? Você me faz lembrar do princípio do preconceito e do princípio do bullying. Tá? Então, tem aquela menina obesa na sala de aula lá com 11 anos, 12 anos, 14 anos. E ela começa a sofrer bullying. Né? Então, houve um tempo aqui que, em algumas escolas, a gente fez um trabalho de mediação para a gente diminuir essas experiências agressivas dentro da escola. E a gente descobriu que algumas pessoas, principalmente outras meninas, que faziam bullying com essa gordinha, com essa obesa, elas tinham medo de ficar desse jeito. E elas não estavam percebendo isso. E depois de um tempo, elas conheceram um lado mais lindo da gordinha, que é aquela que cuida de todo mundo, aquela que está presente. Então, assim, o princípio do preconceito, o princípio do bullying, é exatamente o medo de sentir o que o outro está sentindo, né? Aquela cadeirante, o deficiente visual, o deficiente físico. De ser, né? Estar no lugar desse outro. Exatamente. Como é importante a gente abrir esse espaço, né, para entender um pouco as bases aí, né, de funcionamento da nossa saúde emocional, da saúde mental, né? O quão complexos são todas essas questões, mas o quanto que a gente tem que descortiná-las, né? Para poder lidar com tudo isso, principalmente nesse momento agora em que tudo fica muito mais aflorado e longe, né, gente, de ter alguma possibilidade de termos uma receita pronta para cada um, assim como a Renata falou no começo da fala dela, que pode funcionar para mim, pode não funcionar para o outro, né? A questão da individualidade, a questão do self de cada um, aí, né, como o doutor Ivan colocou, mas acho que seria bastante importante a gente, para quem está nos ouvindo aqui, a gente poder, e tem a ver com algumas questões que algumas pessoas trouxeram, né, como a gente pode, primeiro, Renata, acho que nos ajudar a passar por essa readaptação cerebral, por essa reorganização cerebral, esses caminhos, né? O que a gente pode fazer para se ajudar, longe de ter uma receita de bolo, mas aonde podemos ficar mais atentos, né? E também, doutor Ivan, ou para ambos, né? Em
em que momento, quais sinais, né, devem chamar mais atenção da gente, que é o momento de procurar ajuda, né, para a gente, para um filho, para um familiar, para um amigo? Quais são os sinais que de fato fazem a gente entender que realmente esse sofrimento, essa angústia, precisa de um olhar, né, mais profissional, de um espaço de cuidado mais adequado? Algumas pessoas colocaram aqui, né, a sensação de baixa energia, passividade, uma certa preguiça, né, fazem parte desse contexto, desse momento que a gente está vivendo. O que fazer aí para melhorar, retomar o pique, né? Eu acho que depois dessas falas de vocês, acho que fica evidente a complexidade de tudo isso, mas o que a gente pode fazer, né? Então, queria ouvir. Eu falo, a mente humana é uma coisa fantástica, né? É lindo quando a gente começa a conhecer, quando a gente começa a entender. Quando eu falei no início, né, às vezes tem um livro, né, eu vou usar um livro de autoajuda, né, o nome já diz autoajuda, você se ajudando sozinho, né, sem o outro para pontuar. Às vezes a pessoa lê, consegue seguir o que está lá e mudar, né, fazer essa mudança. Outras pessoas não conseguem, não funciona para ela, né? Tem até um vídeo facilmente de encontrar no YouTube, uma reportagem que passou no Fantástico, um rapaz com TDAH, que ele era todo atrapalhado, atrasado, e ele chegou a fazer vários daqueles treinamentos de leader training para mudar a postura, e ele não conseguia, e ficava com a frustração, tipo, nossa, sou um fracasso na vida, não consigo mudar. Acontece que, às vezes, né, quando você falou o que fazer para mudar, para reconhecer essa necessidade de mudança, às vezes é necessário um outro pontuar, porque questões, como o doutor Ivan falou, da constituição do nosso self, da nossa história de vida, às vezes conteúdos, né, experiências dolorosas que foram registradas ali na nossa história, a gente não consegue identificar. Eu não consigo ler o livro, eu leio, mas eu não percebo que eu faço aquilo, que eu ajo daquele jeito. E aí eu não consigo mudar. Às vezes é necessário um outro pontuar para você, como o doutor Ivan disse, que o preconceito que você sente por um cadeirante nada mais é do que um medo de ficar daquele jeito, de ter que viver daquele jeito. Então, às vezes é necessário um outro. Quem é esse outro? Esse outro pode ser seu marido, né, que fala para você, ó, você está fazendo tal coisa igual sua mãe fazia, e você não se dá conta disso. Pode ser seu médico, pode ser seu terapeuta, seu psiquiatra, enfim, um outro para pontuar, né, talvez a porta que você, o caminho que você vai seguir para essa mudança, porque às vezes por N motivos a gente não consegue enxergar isso sozinho, né? E não é vergonha falar, eu faço um tratamento com psiquiatra ou eu faço um tratamento com psicoterapeuta, enfim, porque hoje, né, antigamente o que era motivo de vergonha, falar que, enfim, tomava um comprimido ou fazia terapia era motivo de vergonha, hoje eu digo, minha gente, é motivo de orgulho, porque se você está cuidando da sua saúde mental, é um sinal de que você sente amor por você mesmo, né? O amor, ele é aprendido, você aprende a amar tanto as outras pessoas quanto você mesmo. Essas frases que a gente vê, frases de Facebook, né? Ame você mesmo para depois, se ame primeiro para depois amar o outro, é verdade. Porque quem não ama a si mesmo significa não sabe amar o outro também, não sabe se colocar no lugar do outro. Então, às vezes, tem que ter um outro para pontuar para a gente o caminho para a mudança, né? Às vezes a gente não consegue enxergar isso sozinho. Ah, então quem vai ser o meu outro? Perceba, se aquela situação te angustia, te deixa nervosa, significa que é necessário uma mudança ali, né? Enfim, tô falando demais, minha gente, me avisa. Tá. Qual é o momento que a gente pode perceber que alguém está precisando de ajuda mesmo, né? Então, assim, essa angústia que todos nós temos, né? Essa angústia, existe um livro chamado Grandes Sertões Veredas,
E tem lá um personagem chamado Riobaldo, que ele diz, todo dia, cada hora, cada momento, a gente tem um medo novo. E é assim, né? Nós vivemos com muitos medos, né? Os jovens aí com medo de serem traídos, com medo de serem comparados, com medo aí da sua anatomia, as meninas com seu nariz, com seus seios. Então, assim, a gente vive com muitos medos. O excesso de medo faz com que a nossa autoestima, o nosso amor próprio, como a Renata falou, abaixe. Só que é um êmbolo, né? Êmbolo, uma parte levanta, uma parte abaixa. Quando a autoestima baixa, existe um outro mecanismo que começa a funcionar, que é a autopiedade. Quando a gente começa a sentir pena da gente, e que é um dos sinais depressivos, que é um dos sinais de melancolia, que é hoje uma doença que está aí, que nós vamos ver muita melancolia daqui um tempo, que uma das causas da melancolia é a ausência do luto da pessoa perdida, da morte da pessoa perdida. Não está vendo velório, a gente não vê o rosto do nosso morto mais. Então, isto começa a gerar, a ausência do luto começa a gerar uma perda da autoestima, o início de uma depressão e o início de uma melancolia. Então, crianças em sofrimento, crianças pequenas em sofrimento, que começam a se machucar, que começam a tentar sabotar a escola, às vezes não quer comer, começam com excesso de birras e negações, essa criança está em sofrimento, pode ser uma depressão, pode ser uma melancolia, um adolescente que está lá trancado no quarto, já apresentou uns cortinhos no braço, aquela menina que cortou a perna, esse é um dos primeiros sinais de autodestruição. Significa que a autoestima está baixa e a autopiedade está muito alta. E ela é capaz de se machucar de uma maneira terrível. Então, quando a gente percebe sinais de que a pessoa não está dando conta do dia a dia, né? Esses estímulos que a Renata fala, essa coisa, né? Acordar, escovar o dente, tomar café da manhã, pôr o uniforme, ir para a escola, quando a gente começa a agredir a possível rotina que nós temos, agora com a pandemia, é uma nova rotina, mas quando a gente começa a agredir as nossas coisas, que são essenciais para nós, né? Higiene, comida. Hoje nós temos, a Renata deve conhecer lá na USP, o trabalho com anorexia e com transtornos do corpo, né? Transtornos, disformias. É intenso o número de meninas que entram em anorexia, que é uma doença que pode matar, porque elas ficam tentando emagrecer, só que elas não têm mais a dimensão de quanto é esse emagrecimento, porque elas entraram num esquema de autopiedade. Então, quando a gente percebe que alguém está começando a agredir, sabotar o seu dia a dia, seus costumes, as coisas que elegeu para viver, aquele marido que começou a beber mais que o normal, aquela mulher que parou de fazer unha, cortar o cabelo, começou a engordar. Então, assim, quando alguém agride esta base da vida, seja uma criança, um adolescente, um adulto, é hora da gente... Aí a gente não vai conseguir ajudar mais, seja o marido, seja a vozinha, ou seja, a gente precisa de ajuda profissional. Não sei se isso responde um pouquinho a pergunta que a Priscila fez. Sim, fiquei muito pensando aqui na fala de vocês, né, dessa questão do outro, quanto que a gente existe também a partir da existência do outro, né? E o quanto que a gente precisa do outro, mas a gente também pode ser o outro das pessoas. Então, nesse sentido de reconhecer os sinais, né? Que a gente também possa ser o outro dos nossos colegas de trabalho, né? Das nossos familiares.
identificando, né, com a real importância que tem, né, esses sinais e sintomas que, por vezes, vão passando banalizados. Acho que hoje em dia a gente não está banalizando mais, não, né? A gente está mesmo reconhecendo e não sabendo muito o que fazer com isso, mas fiquei pensando muito nessa questão, né, que a gente possa ser o outro de alguém também, né, ajudando a reconhecer nos nossos filhos, nos nossos colaboradores, nossos pares, e que... Pode falar, Renata. Não, só que antes você já falou de uma pergunta aqui, de uma pessoa que falou dessa passividade, essa preguiça, né? Como eu falei, né, a gente recebe o estímulo, esse estímulo passa pela região frontal, que é, digamos, tem até uma imagem, eu vou procurar aqui, acho que foi o Michelangelo que pintou, que é Deus fazendo o contato, acho que é do Michelangelo, com o homem. E essa figura representa o funcionamento do frontal com o mundo, porque é ele que faz esse filtro, que vai direto para a amígdala, que é o que controla as nossas emoções. Então, o estímulo chega, a gente reage emocionalmente, comportalmente em relação a esse estímulo. Então, a preguiça, aquela postergação que a gente tem, às vezes, para fazer as coisas, essa ação, ela está representando um sentimento. Então, o que você está... Você está com preguiça? Você está com preguiça de fazer o quê? De ir trabalhar, de ir limpar sua casa, de cuidar do seu filho. Isso está representando um sentimento que talvez você não se dê conta que está sentindo. Pode ser o medo de não dar conta, eu tenho que fazer um relatório, fico enrolando para fazer, né? O que tem nesse relatório que eu tô com medo, tô com receio de não dar conta de seguir? Então, sempre a nossa reação está representando um sentimento que está mexendo com a gente, muitas vezes a gente não se dá conta disso. Então, preguiça, né, faz parte do contexto, porque quem não ficou com preguiça, postergando para reorganizar a vida, porque às vezes a gente pensava sem se dar conta, né, como é que eu vou fazer isso? Não sei como é que eu vou fazer essa reorganização na minha vida, na minha rotina, né? Então, tem a ver, sim, com o momento, essa possível passividade, não só no tempo de pandemia, né, mas também antes de tudo isso começar, né? Então, é sempre uma resposta emocional, e às vezes a gente não se dá conta do sentimento que está envolvido naquilo, né? Até mesmo com as anoréxicas, né, os transtornos alimentares, qual é o desejo que está por trás, né, o real desejo de estar por trás daquele corpo bem magro, né? Tem muita coisa aí. Como eu falei, né, a mente humana é fantástica e tem muita coisa. Tem assunto para falar uma semana aqui, né, doutor Ivan? Sim, entendo. E, realmente, nessa mudança, nessa crise nova, vamos tentar calcular quantas perdas nós tivemos, né? Vamos pensar um pouquinho nos adolescentes que estão aí respeitando a quarentena, ficando em casa e não estão se aglomerando, o amigo, a amiga, a menina que ele gosta, o professor que ele gosta, assim, a gente teve muitas perdas e estas perdas trazem o medo de que a gente vai ter mais perdas. Então, a gente tem duas atitudes, né? Ou a gente vai sucumbindo a isso, porque o medo vai virando uma angústia grande, aí eu falei a melancolia, né? Ou a gente nega tudo isso, faz um corte em tudo isso e vamos para Campos do Jordão, vamos para a praia, vou sair, porque usar máscara. Então, que é uma atitude bem violenta contra o self. Quer dizer, é uma atitude assim, já que eu tenho que perder, então eu vou perder de vez, né? Então, assim, existem atitudes suicidas que a gente começa a ter em tempos de crise, né? E é muito complicado isso. Às vezes, a insuportabilidade de estar contido, faz a gente transgredir. E aí, quando a gente perde o medo e perde a culpa, a gente inaugura uma personalidade nova
que não é uma doença, é uma personalidade nova que se chama perversão ou psicopatia, e usando o termo psiquiátrico. E aí vocês vão ver muita gente que começa, por causa do seu medo, começa a colocar medo no outro. Por causa do seu medo, começa a agredir o outro. Por causa do seu medo, começa a se agredir, né? A fazer coisas complicadas. Então, sempre que a gente fala de alguém, né, a gente fala de um ser humano, a gente tem que sempre perguntar de quem que nós estamos falando, qual a história que esse sujeito tem na vida, de onde ele veio, como foi a criação, aonde ele mora, como que é a vida dele, como... E aí, vocês imaginam assim, cada um de nós é único, e o nosso cérebro conseguiu ajuntar nas sinapses tudo que nós vivemos. E aí, dependendo do grau de afetividade, do grau de sofrimento, cada um de nós vai se tornar aí. O que, gente, assim, muito superficialmente falando, né? O que Freud chamou de instinto de morte, instinto de vida, né? O que é que está regendo sua vida? O instinto de morte ou de vida? O instinto de morte não significa que é aquele que você vai pegar uma quantidade de remédio e tomar, não. Mas são pequenas coisas, né? Como o doutor Ivan disse, pequenas agressões diárias que você faz contra seu próprio corpo. Isso das coisas mais simples às mais complexas. Então, o uso excessivo do álcool, né? O álcool intoxica meu corpo, eu fico no dia seguinte com dor de cabeça, né? Quando você provoca esse sofrimento para o seu próprio corpo, caminha para a morte, né? Então, eu ando a 240 com o meu carro porque é gostoso. Essa coisa, esse risco que eu corro todo dia, como se estivesse desafiando a morte. Então, eu vou para Campos do Jordão e ficar sem máscara, sim. Pequenas coisas. E o instinto de vida. Não, então eu vou sim usar minha máscara, vou me proteger, né? Vou fazer uma atividade física, enfim. O que é que está regendo a sua vida nesse momento, principalmente, né? Estamos no meio, sei lá, no início, no meio, no fim da pandemia, não sei, né? Ninguém sabe em que fase realmente nós estamos, né? Da pandemia, mas o que é que está regendo a sua vida? Né? E aí entra, Renata, a questão da resistência à frustração, né? Para a gente poder suportar 1 ano e 4 meses agora, eu acho, de quarentena, de fecha, abre comércio, fecha, não sei o quê, e eu deixo de fazer muitas coisas, né? Deixo de viajar, deixo de ir ao restaurante, deixo de ir ao shopping. Uma pessoa, para suportar isso e ficar suficientemente bem, ela tem que ter muita resistência à frustração. Aquele que tem pouca resistência à frustração sucumbe, vai passear por perto do instinto de morte. Pessoal, o tema é vasto, é interessante, né? Todos estamos interessados, a gente precisa ir caminhando para as considerações finais, mas eu espero muito, né, que para o público, para nós, tenha sido um momento rico para refletir, né, para reflexão, para a gente se perceber, acho que é o primeiro ponto, né, o primeiro caminho, reconhecer a importância aí dos nossos sentimentos, das nossas emoções, entendendo um pouco como tudo isso funciona dentro da gente, e quem sabe a gente volte aí a conversar numa outra oportunidade, porque assunto não vai faltar, né? Queria brevemente deixar um espaço para as considerações finais de vocês, e depois a gente pode se despedir. Olha, o Igor me ajudou aqui quando eu falei da figura da pintura do Michelangelo, ele colocou aqui, da Capela Sistina, Deus e o Homem, né? E de fato, aquela figura representa muito bem o contato que os lobos frontais e as emoções fazem com o meio, né? Essa troca aí. Então, obrigada, Igor, ele me lembrou. Só respondendo uma pergunta, Priscila, que eu vi aqui, eu acho importante, da Dirce, ela está perguntando se é importante, né, se faz diferença uma pessoa com mal de Alzheimer fazer terapia com um psicólogo.
Então, assim, mesmo que essa pessoa, né, com essa patologia, essa doença, ela continua sendo um ser humano que tem os seus sentimentos, né, que tem as suas emoções ali, ela não tem mais um funcionamento cognitivo totalmente preservado. Mas como é que está a condição emocional dela? Então, dependendo da situação, dependendo da pessoa, é válido, sim, ela ter uma pessoa, né, fora da família para poder conversar, para poder expor o que está sentindo. Então, tudo vai de caso a caso, né? Quando eu falei, não dá para ter uma receita, porque cada ser humano é único. Mas mesmo que a pessoa tenha uma doença de Alzheimer, ela continua sendo um ser humano com as suas motivações e sentimentos, a sua constituição mental, né? Então, dependendo do caso, faz sim diferença, né? Enfim. Eu espero ter contribuído, né, esclarecido algumas coisas em relação ao nosso funcionamento cerebral, que é uma coisa assim fantástica, é impressionante como o cérebro é rápido, ágil e reage prontamente a todos os estímulos, e todas as escolhas que a gente faz, né, passou por esse filtro, né? Todas essas escolhas passaram por esse filtro que a gente tem, como o doutor Ivan disse em algum momento da nossa conversa, né? Às vezes a pessoa ouve uma coisa que nem foi para ela, mas ela toma como sendo dela, porque bateu ali, né? Bateu, doeu, é porque é seu. Então, assim, né? Espero ter sido, assim, um pouco clara, né, nesse funcionamento e nessa necessidade que o momento agora pede de reorganização desse funcionamento cerebral, né? Enfim. Bom, é difícil, em pouco tempo, com tanta coisa sendo falada, dar uma direção aí, mas eu queria que as pessoas, se puderem, se quiserem, façam uma experiência, quando estiverem tranquilas, em casa, peguem um lápis e um papel, não o telefone, não o computador, tentem escrever quais os medos que conseguem reconhecer hoje na sua vida e quais os medos que já tiveram, não é? Então, uma vez eu fiz um café filosófico sobre o medo, que é um assunto que é fundamental para nós, e eu contei a história de um jornalista aqui campineiro que ele tinha medo, né? Ele vivia cercado de histórias do Superman, do Batman, do Spider-Man, e ele tinha medo do Malaman. E aí, quando ele cresceu um pouquinho, ele, numa terapia, ele descobriu algo interessantíssimo. Toda noite, na casa onde eles moravam, morava a família inteira, avô, avó, tio, tia, pai e mãe, eles faziam às 6 horas uma oração. E essa oração era o Pai Nosso, que termina com livrai-nos do mal, amém. Né? E ele cresceu, ele não dormia, de imaginar que toda noite alguém tinha que rezar para esse malamé não vir pegar a gente. Então, às vezes, coisas assim geram medos, geram coisas que a gente ouve, a história da carne, né? Então, gente, tentem buscar, num momento de calma, de tranquilidade, quais os medos que vocês percebem em vocês. Saber disso já ajuda, tá bom? Então, obrigado, espero que a gente tenha feito um passeiozinho aí suficientemente bom para vocês poderem refletir. E lembre, gente, se a coisa está corrida em casa, se não tem esse momento tranquilo, se ajeite, porque é uma atividade super importante, né? Pensando que esse conforto emocional nesse momento só vai ajudar todo mundo a lidar com as dificuldades que estão aí presentes ou estão por vir, enfim, né? Então, se está corrido, ajeita um tempo, né? É super interessante a proposta. Muito bom. Gostaria muitíssimo de agradecer a participação da Renata, doutora Ivan, nessa discussão super rica, super importante. Então, muito obrigada.
E gostaria de avisar a todos que essa discussão, essa nossa live vai ficar registrada, né? Vai ficar salva na página do IBEF. Então, para quem não teve oportunidade ou quiser indicar para alguém e depois revisitar, vai estar disponível. Tá? Então, queria desejar uma boa noite para vocês e a todos. Obrigada pela participação, obrigada pela frequência mesmo que remota em tempos de pandemia, mas que bom que pudemos abrir esse espaço. Muito obrigada. Gente, obrigada pelo convite, boa noite. Boa noite, Obrigado. pessoal. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigado, boa noite. Obrigado. Boa noite.